Oi, hoje a gente mergulha num assunto fundamental para a gente entender o Brasil: a resistência dos escravizados. Um tema duro, mas necessário, né? Exato. E a escala disso aqui, olha, é impressionante. O Brasil foi o maior destino do tráfico, né? Recebeu quase metade dos africanos trazidos à força para as Américas. Quase 5 milhões de pessoas. É um número absurdo. E o Rio de Janeiro e Salvador, bom, eram centros nevrálgicos desse comércio. Terrível. E para guiar nossa análise, a gente está olhando os textos da coletânea Revoltas Escravas no Brasil, organizada pelo João José Reis e Flávio dos Santos Gomes. Ótimas fontes, aliás. Sim. A ideia aqui é tentar sacar melhor a complexidade, as motivações por trás dessas revoltas. Porque não era só, tipo assim, explosão de raiva, né? De jeito nenhum. Havia muita estratégia, muita organização por trás. Pois é, e o século XIX é interessante, porque foi ápice, declínio e fim da escravidão, tudo junto. E também um período de intensificação das revoltas. Pois é. Tem aquele conceito de segunda escravidão, né? Um revigoramento do sistema com mais tecnologia, mais controle. Exatamente. Mais controle, mais pressão. E isso, claro, gerou mais faísca, mais inquietação. Com certeza. E uma coisa que os textos mostram bem é que não dá pra colocar tudo no mesmo saco, sabe? Não era uniforme. Como assim? Bom, tinha a revolta que buscava, sei lá, reformas pontuais. Queriam corrigir abusos, derrubar um feitor ou um senhor muito cruel, mas não necessariamente acabar com a escravidão em si. Entendi. Focos mais locais, digamos. Isso. Mas outras não. Outras, o objetivo era claro: liberdade total, ponto final. E muitas vezes isso se conectava com os quilombos, imagino. Diretamente. A formação de quilombos era uma forma de resistência contínua. Palmares é o exemplo mais famoso, quase uma revolta permanente. E as raízes disso vêm lá de trás, das guerras em Angola. Mostrando como essa luta atravessou o Atlântico, né? Fascinante. E essa diferença de objetivos que você falou, isso desconstrói um pouco aquela imagem mais simples, né? Da revolta sempre querendo o fim de tudo. Exatamente. A realidade era bem mais complexa. E falando em complexidade, a diversidade étnica também era um fator. Isso me chamou a atenção nas fontes. Na Bahia, começo do século XIX, muitas revoltas eram ligadas a grupos bem específicos, Alçás, Nagôs. Sim, muitos deles muçulmanos, inclusive. A identidade étnica e religiosa ali era um fator de coesão muito forte. Mas não era regra geral, né? Em outros lugares, tipo Campinas, em 32, Carrancas, em 33, ou a do Manuel Congo, em 38, a coisa era mais misturada. Isso, mais multiétnica. Você via africanos de diferentes nações lutando lado a lado com crioulos, que eram os negros nascidos aqui no Brasil. E teve até um caso que as fontes citam lá em Camamu, fim do século XVII, de uma aliança rara entre negros e pardos. Um caso bem particular para a época, considerando a estrutura social, né? Mostra como as alianças podiam ser fluidas também. Totalmente. E o que acendia o pavio para essas revoltas todas? Quais eram os gatilhos? Olha, eram vários fatores combinados, né? Primeiro, o contexto externo, a era das revoluções, francesa e principalmente a haitiana. Ah, o Haiti. Isso mexeu muito com as elites aqui, o tal haitianismo, o medo, né? Um medo enorme para a elite branca, mas ao mesmo tempo uma inspiração gigantesca para os escravizados. Mostrava que era possível. E aqui dentro, quem influenciava? Bom, as próprias divisões entre as elites livres, né, as disputas políticas, criavam brechas, leis que surgiam, mesmo que fossem mal interpretadas. Tipo a lei de 1831 que proibiu o tráfico? Exato. Alguns escravizados viram aquilo como um sinal do fim da escravidão, mesmo não sendo a intenção original da lei. Isso gerava expectativa, movimento e, claro, mais para o final do século, o próprio movimento abolicionista. Faz sentido. E a cultura, religião, qual o papel delas? Fundamental. Na Bahia, o Islã foi um elemento de organização importante, mas não só ele. O catolicismo popular, aquele mais africanizado, também. Como assim? Tinham líderes que eram figuras religiosas respeitadas, conspirações marcadas para dias de santo, usavam a rede religiosa para se comunicar, para organizar. As práticas afro-brasileiras em geral, né? E até o letramento. Saber ler e escrever.
Sim, tem o caso de uma revolta em Minas em 1864, onde encontraram escravos lendo jornais da época. Imagina o nível de articulação. Nossa, quebra totalmente aquela imagem do escravizado alienado, né? E o momento da revolta, o timing? Isso era crucial. Muitas vezes planejavam para feriados, domingos, dias de festa. Momentos de menor vigilância, talvez? Mais gente reunida? Provavelmente. E um detalhe, não eram só escravizados que participavam, tá? Às vezes libertos e até pessoas livres não negras se envolviam. Por quê? Solidariedade, interesses? Um pouco de tudo. Laços de parentesco, solidariedade étnica ou racial, ideologia, interesses próprios, variava muito. Então, juntando tudo isso, fica muito claro, né? Essas revoltas eram muito mais complexas do que a gente costuma pensar. Não era só desespero. De forma alguma. Mostram agência, organização, uma visão crítica da própria condição. E o uso inteligente de todos os recursos que eles tinham, culturais, religiosos, políticos, identitários, fossem africanos ou adaptados aqui, para lutar. Exato. E essa resistência constante, de múltiplas formas, foi essencial para desgastar o sistema. Ajudou e muito a derrubar a escravidão. Sem dúvida. Foi minando por dentro. E isso tudo deixa uma reflexão para a gente, né? Pensando nessa variedade toda de gente lutando por pequenas melhoras, outros pela liberdade total, usando a fé, a identidade, a política, formando quilombos. Sim. Como que a memória dessas lutas tão diversas hoje, como ela molda o nosso entendimento atual sobre liberdade, sobre justiça aqui no Brasil? É algo para a gente continuar pensando.